Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Meu nome é Eliel. O óculos sempre está torto. Vamos falar hoje sobre direito internacional, tá? Vai ser um estudo comigo usando o Anki. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar, né? Sem muita enrolação. Bem, eu já criei cards aqui de economia, história do Brasil, política internacional. Agora vamos criar cards de direito internacional. Internacional. Dentro do direito internacional, eu não sei como é que vou subdividir isso. Mas eu não vou subdividir, não. Vou colocar só o tópico mesmo. O tópico que a gente vai estudar agora é solução pacífica de controvérsias, tá? Eu pego esse tópico que eu criei e eu jogo para o direito internacional, tá? Assim vai ficar lá dentro do direito internacional. Solução pacífica de controvérsias é o tema de hoje. Clico aqui no caderno que eu acabei de criar e a gente vai começar a brincar. Vamos lá. Como é muito grande, aqui eu tenho 22 páginas para esse tópico. Isso é muito, tá, gente? Isso é muita página, é muito assunto. A gente vai trabalhar hoje definição, nesse estudo comigo. Definição e obrigações negativas e obrigações positivas, que é mais ou menos até a página 6. É rápido, tá? Não se preocupe, não. Um minutinho não, uns 10 minutinhos a gente resolve esse problema, tá bom? Então vamos lá, vamos adicionar o card. É um card básico, tá? Não tem nada diferente. Eu boto na frente, pergunta, resposta. Fechamos com chave de ouro. Então vamos lá. Quando a definição surgiu? Muito simples as perguntas, tá? Quando a definição de controvérsias internacionais surgiu? 1924. Vamos para o próximo. Dois. Vamos para a segunda questão. No contexto da Corte Internacional. Não sei se eu pergunto isso. Vamos perguntar. Em qual contexto surgiu? Qual contexto de organização internacional? Para eu saber qual é a organização internacional. A Organização Internacional surgiu a definição de controvérsia internacional. Aqui eu vou saber que eu estou falando de uma organização que é a Corte Permanente de Justiça Internacional, que é a vovó, o pai da CJ, tá bom? Então vamos lá. Aí que eu vou perguntar, tá? Isso daqui é bom de saber em prova, gente. Questão 3. Qual artigo? Não sei se eu pergunto isso. Vou perguntar, viu? Da Corte Internacional de Justiça está previsto a. Deixa eu perguntar aqui. A questão da controvérsia internacional. Vamos ver. Brasil não investigará princípios das aulas das doutrinas, convenção. Tá aqui, ó. A solução. Decidir controvérsias. Solução de controvérsias. Pronto. Solução de controvérsias. Solução pacífica de controvérsias, né? Artigo 38. 38. Léo, tem que saber disso? Cara, tem que saber sim, viu? Tá no caput do artigo, tá? Tá no caput do artigo. A Corte, que é a CJ, né? Ela tem a função de decidir sobre o direito internacional, é, as controvérsias internacionais. Então, o órgão responsável por decidir as controvérsias internacionais é a CJ. Isso é muito importante. Vamos dar continuidade, questão 4. No caso, estabeleça a controvérsia segue até hoje. Então, vamos lá. Em qual caso a CPJI, vou botar a resposta aqui em casa, aqui embaixo, estabeleceu a definição de controvérsia internacional, que é até hoje, que é usada até hoje. Em qual caso a CPJI? Pronto. É o caso é, Mavroc Meds. Deixa eu ver aqui. Lá na internet aparece relacionado a esse caso. Principais casos de destinação público, caso Mavroc do cenário internacional. Depois eu dou uma olhada melhor nele. Vamos lá.
Por caso, eu vou só botar a resposta pequena, tá? Que já tem a pergunta lá em cima. Vamos lá para a questão 5. Questão 5. Ah, com relação controvérsia é qualquer. Então, pronto. Qual definição de controvérsia internacional foi estipulado no caso Mavromatis? Pronto. É muito simples. Controvérsia é qualquer desacordo em relação a certo ponto de direito ou de fato, tá? É uma contradição ou oposição entre teses jurídicas. É qualquer contradição ou oposição entre teses jurídicas ou interesses das partes em disputa. Agora a gente vai colocar uma definição do RESEC, tá? Para RESEC, qual definição, qual é a, qual é a definição de controvérsia internacional? Para RESEC, tá? Francisco RESEC. Ele tem uma definição extremamente mais completinha. Então vamos lá. Conflito ou litígio internacional é todo desacordo sobre certo ponto de direito de fato, ou seja, ele pegou aquela complementação, no caso da CPJ, ou ainda uma contradição ou oposição de tese jurídica ou de interesse entre Estados. Ele complementou a tese, tá? Eu até coloquei já na pergunta anterior. Vamos para a questão 7. Em qual artigo da Constituição Brasileira, vamos lá, que é boa também. Em qual artigo e inciso na Constituição Federal é falado sobre situação pacífica de controvérsias? Cara, tem que saber de qual é salteado, tá? Artigo 4, inciso 7 da Constituição Federal. Na continuidade, vamos para a questão 8. Questão 8, tá? Existe no direito internacional duas grandes obrigações que precisam ser respeitadas na controvérsia internacional. Quais são elas? Vamos lá. Quais são elas? Vamos lá, uma obrigação negativa, tá? Que é a obrigação de não fazer ou de abstenção. E a gente também tem a obrigação positiva ou obrigação de fazer. Tudo bem? Pronto, meus amigos, vamos dar continuidade, tá bom? A respeito da obrigação negativa, vamos lá. Codificada fundamentalmente pronto, onde está fundamentada? Fundamentada. O onde está até errado, tá? Qual a fundamentação da obrigação negativa dentro do contexto da solução pacífica de controvérsia. Qual a fundamentação da obrigação negativa dentro do contexto da solução pacífica de controvérsia? Tá na Carta da ONU, no seu artigo 4, no seu artigo 2, parágrafo 4. Isso foi, pronto, parágrafo 4. Nossa, tem que saber disso, tá, gente? Que fica muito lindo na terceira fase. Você fala, ó, a obrigação negativa no contexto da solução pacífica, a solução pacífica de controvérsias, há tanto obrigação positiva quanto obrigação negativa. Ponto. A obrigação negativa, nesse sentido, está presente na Carta da ONU, no seu artigo 2º, no seu parágrafo 4. Porra, o examinador vai olhar e, caralho, vou te dar um 10 só por isso. Quesito confirmado com sucesso. Tá legal? Pronto, pô, tem que saber, não tem isso não. Aí agora eu vou perguntar na questão 10. Deixa eu ver o que eu pergunto. Pronto, o que é obrigação negativa, né? O que é a obrigação negativa dentro do contexto da solução pacífica controversa presente na Carta da ONU? Vamos lá. Essa obrigação, ela decorre do próprio Jus Cogens, tá? E ela pode ser encontrada encapsulada no princípio da proibição do uso da força ou da não agressão. Então, calma aí.
Calma aí, calma aí, calma aí. O que é essa obrigação? Obrigação de não fazer ou de abstenção. Mas acho que a pergunta não é essa, o que é, tá? De que decorre essa obrigação negativa? De que decorre essa obrigação negativa dentro do contexto? Qual o princípio? Capsulado não precisa pela proibição, tudo. De que decorre essa obrigação negativa e está vinculada a qual princípio dentro do contexto da solução? Acho que é mais isso, tá? Porque se você parar para pensar, são duas respostas. Decorre do próprio jus cogens, que é a primeira resposta, tá? E ela pode ser encapsulada no princípio da proibição do uso da força ou da não agressão. Então, são duas respostas, uma pergunta bem complexa, às vezes a gente negligencia, mas é uma pergunta bem complexa, tá? Vamos para 11. 11. Antigamente, a diplomacia das cachoeiras era muito comum quando os pais estavam... Pronto, eu vou perguntar agora na 11 o que é a diplomacia das cachoeiras. O que é diplomacia das cachoeiras ou Gunboard Diplomacy? Então, vamos lá. Antigamente, as práticas como diplomacia da cachoeira eram muito comuns quando os países envolvidos não pagavam suas obrigações a países centrais. Ah, quando o país em desenvolvimento não pagava suas obrigações a países centrais. Hoje em dia é proibido, tá? Ah, pode hoje em dia, eu vou botar outra pergunta. Pode hoje em dia? Hoje em dia. Não, não pode hoje em dia. Tá? Vamos lá. A doutrina Draga, o que a doutrina Draga defendia? São perguntas assim que são o que a defendia. São perguntas bem aleatórias. Eu acho que essa parte aqui está muito aberta, tá? No século XX, a doutrina Draga defendia a impossibilidade de utilizar força para garantir o cumprimento das obrigações internacionais. E basicamente a gente começou falando das obrigações negativas, aí a gente partiu para falar um pouquinho da diplomacia das cachoeiras, e a diplomacia das cachoeiras estava falando que algumas vezes os países em desenvolvimento não pagavam as suas obrigações frente aos países centrais. Aí o que que aconteceu? Os países centrais queriam cobrar essas dívidas. Só que a, cunhou-se uma doutrina, a doutrina Drago. Se eu não estiver enganado, foi pelo chanceler argentino, mas eu não. Deixa eu ver aqui quem que criou a doutrina Drago. E eu vou colocar um card sobre isso. Quem, quem criou a doutrina Drago? Talvez não tenha aqui embaixo, né? Porque vai ter aqui embaixo. Tem não. A doutrina Drago foi anunciada em 92. Ó, chanceler argentino. Pronto, vou até colocar um card sobre isso daí. E a doutrina Drago dizia que não pode usar força para cumprir obrigações internacionais. Porque, assim, para países muito grandes, com certeza teriam suas obrigações cumpridas, e países pequenos nunca teriam. Porque, por exemplo, se um país muito pequeno, vamos botar aqui Marrocos, quer cobrar uma dívida dos Estados Unidos, uma obrigação internacional, como é que o Marrocos vai conseguir? Agora, se fosse o contrário, seria muito mais fácil utilizar a força, né? Ah, tem uma bomba nuclear, não paga a tua obrigação internacional para você ver? Tá, vamos para 12. A 13, agora eu vou perguntar. Quem cunhou Quem criou a doutrina Drago? A doutrina Drago. Chanceler argentino Luiz Maria Drago, tá? 14. Quando foi criado, anunciada a doutrina Drago? 1902. A doutrina Drago. Não, tá bom. Vamos voltar para cá. É a doutrina. Eu vou perguntar, a doutrina Drago foi positivada no DIP, no Direito Internacional Público? Na época. Não, ela não foi positivada, tá?
Deixa eu ver aqui. No contexto da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, 1819, o Pacto da Sociedade das Nações procurou limitar o uso da força nas relações internacionais. Esse pacto estabeleceu a figura da moratória. Após a prestação das legislações, os países poderiam ser autorizados a usar força. Não sei se eu criar alguma pergunta em relação a esse parágrafo aqui. Hum, o Pacto da Sociedade das Nações. Tinha que, se tivesse autorização, poderia utilizar força. Eu vou perguntar aqui. ah, Perguntar uma coisa bem extremamente aleatória. Questão 16. Questão 16. Quando foi o Tratado de Versalhes, 1919? Pergunta besta, mas às vezes só para não esquecer, né? Vamos perguntar aqui o que o Pacto das Nações Unidas, dentro do contexto da solução pacífica de controvérsias, da solução pacífica de controvérsias, procurou fazer, procurou normatizar. Ele procurou limitar, tá? O uso da força dentro das relações internacionais. Ok, vamos melhorar essa pergunta. O Pacto das Nações Unidas, dentro do contexto, o que ele criou, o que estabeleceu, o que foi estabelecido? Estabelecido a moratória, tá? O que era, aí eu vou perguntar, o que era moratória? Tá, dentro do contexto do Pacto das Nações Unidas, e da solução pacífica de controvérsias, na solução pacífica de controvérsias, o que era moratória? Moratória. Moratória era, após a apreciação, tá? Das Liga das Nações, a força poderia ser autorizada, até porque às vezes precisa, né? Questão 20, isso que é legal. Esse aqui é legal. Quando foi celebrado o Pacto Brian Kellogg? Foi em 1928. Também tem outro nome, tá? Acordo de Paris. Pacto de Paris. Se você não lembrar desse nome grande, você pode falar Pacto de Paris. Também dá na mesma. Mas tem que citar o ano, tá? Porque há vários pactos de Paris. Ok. Vamos para a questão 21. Questão 21. O que foi? Foi o Pacto Bright-Long, o Pacto de Paris. Os países, eles renunciavam à possibilidade do uso de força como mecanismo de solução pacífica de controvérsias. Tá bom? Mas esse pacto não proibiu totalmente o uso da força. As guerras coloniais, eles continuavam. Vou perguntar, efetivamente, se deu certo? Tá? Questão 22. O pacto efetivamente deu certo? Ocorreu? Não, tá? Porque as guerras coloniais elas continuavam. Foi até motivo da Segunda Guerra Mundial. Questão 23. Vamos agora trocando de ponto. A Carta da ONU ampliou e universalizou as proibições contra as forças no contexto internacional. O sistema de segurança coletivo instituído pela ONU não permite que os Estados resolvam militarmente as disputas. A regra nesse sentido é a proibição da força. Ahn, Vou perguntar aqui, de acordo com a Carta da ONU, de acordo com a Carta da ONU, qual é a regra para a utilização da força como meio de solução pacífica de controvérsia? Isso é pacífica, né, gente? A regra é a proibição, tá? A regra é a proibição, tá? Ele ampliou e universalizou a proibição, tá? O sistema, ele não permite que a gente utilize
militarmente nossos conflitos, até porque países desenvolvidos, grandes, sempre ganhariam, né? Não teria nem graça, tá? Existem exceções dessa regra, há duas situações na qual o uso da força é autorizado. A pergunta já veio dada para mim, vamos lá. Quais são elas? Quais são elas? Quais são elas? Vamos lá. Primeira, resolução do CSNU, Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o segundo é legítima defesa individual ou coletiva. Tem que saber decorar esses porquês. Tem que saber. Questão 25. Vamos lá, agora vamos falar especificadamente da resolução do Conselho de Segurança. Gente, está acabando, tá? Vou falar disso aqui. Defesa individual, que é rápido, doutrina Bush, que é muito rápido. Princípio. Nossa, calma aí. Pronto. Dentro do contexto da defesa, legítima defesa, tem alguns princípios da necessidade, princípio da proporcionalidade. Depois eu falo a obrigação positiva, que é só uma páginazinha e acabamos, tá? Se daqui uns 5 minutos a gente já acabou. Não fique ansioso aí pra gente acabar. Estamos acabando. Então vamos lá. Resolução do Conselho de Segurança. Qual a fundamentação, fundamentação para utilização da força por meio da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Fundamentação. Capítulo 7, artigo 42. Capítulo 7, ação relativa a ameaças à paz, à ruptura da paz e outros atos de agressão. E artigo 42, que fala sobre sanções militares. Ai, gente, eu adoro isso. Porque toda questão, quando você pega a questão e quando você sabe que tem fundamentação na Carta da ONU, você citar onde está aquilo, no capítulo que está aquilo, o artigo que fala aquilo, com certeza é um quesito na prova de terceira fase. Então, você ganha aquele quesito inteiro, às vezes com uma linha. Você não precisa, colocar palavras bonitas. Não, uma linha você ganha aquele quesito, tá? Então, vamos lá, questão 26. Questão 26. Deixa eu ver aqui. A utilização da força como ela. Bom, pode autorizar ações militares, ainda que eles esgotar toda tentativa de conciliação. Acho que eu vou pegar ele aqui, ó. Em qual situação, bem específico, o Conselho de Segurança pode autorizar a força só como última medida? Não, tá? A resposta é não. O Conselho de Segurança ele pode autorizar sanções militares, ainda que não tenha sido esgotado todas as tentativas de conciliação diplomáticas, ou comerciais, tá bom? Por exemplo, a guerra na Ucrânia, que está acontecendo agora, os Estados Unidos estão aplicando muitas sanções comerciais. Vamos continuar. Questão 27. Questão 27 é impossível nos termos da. Vou colocar ele aqui, ó. Como funciona a neutralidade? Neutralidade dentro do contexto da CSNU e de solução pacífica de controvérsias. Neutralidade é impossível. Qual a fundamentação? Fundamentação na Carta da ONU. Cara, da Carta da ONU. Vamos lá. Neutralidade é impossível nos termos do artigo 2, parágrafo 5º da Carta da ONU. Caralho, velho. Vamos continuar. Quais são os requisitos? Questão 28. Quais são os requisitos para a utilização da força por meio da resolução da Carta da ONU? São três requisitos. Nossa, tem que saber. Primeiro, a resolução ela precisa ser anterior ao uso da força. Tá? Primeiro, você precisa autorizar para depois você usar a força. Segundo, a resolução precisa ser expressa e explícita, não pode ser nas entrelinhas, tá, meus queridos? Tem que ser expressa.
E ela não pode contrariar os princípios e propósitos da própria ONU. Não é possível, né? Ah, vamos utilizar força, armas químicas contra um país. Sinceramente, né, gente? Tenha bom senso. Questão 29, não existe encantamento no sistema freio. Ah, vou perguntar daqui. Vamos perguntar. A carta do homem, a menção a um sistema de freios e contrapesos? Não, não existe. Ou seja, somente a própria Conselho de Segurança ele pode rever irregularidades nessa resolução que permite a utilização da força, tá? A possibilidade de se negar efeitos a resoluções ilegais, tá? O próprio direito internacional cria isso, tá? Porque tem outros tribunais. Não é só... A gente pode citar o caso Candi, havia um regulamento europeu que implementava uma resolução da ONU. Vou colocar esse exemplo aqui, mas esse caso ficou muito grande. Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso CADIR, havia um regulamento europeu que implementaria na ONU uma resolução da CJ. Havia um regulamento europeu que implementaria na União Europeia uma resolução. Vou pesquisar esse caso aqui. Não entendi. Ela que eu escrevi, né? Ahn, o Tribunal de Justiça Europeu decretou a retirada do nome. Vou ver daqui. Eu não entendi. Em 2013, a Grande Câmara do Tribunal de Justiça Europeu decretou a retirada do nome do empresário saudita da lista das sanções europeias, dando fim ao caso Candi 2, determinando a não execução por parte da União Europeia. Tá? Ah, ele deixou implementaria na União Europeia. Eu não expliquei bem, tá? Determinando a não execução pela União Europeia de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Vou colocar aqui, ó. Determinando a não execução por meio da União Europeia de uma resolução do Conselho de Segurança. Cara, é muito. A internet é maravilhosa. Porque tu tá fazendo uma coisa que você não entendeu, joga na internet. A primeira coisa que apareceu foi isso. Tá? Então, por mais que. O que que aconteceu? O Conselho de Segurança, ele decretou que o nome do representante saudita estivesse na lista negra, assim, na lista de sanções comerciais, né? Lista de não, da lista de sanções europeias. Só que o Tribunal de Justiça da União Europeia foi lá e eu não vou seguir, não, a resolução do Conselho de Segurança. Então, embora não tenha um sistema de freios e contrapesos, dentro do contexto das resoluções do Conselho de Segurança, outras instituições eles podem não aceitar aquilo, tá? Se tornando resoluções ilegais. Ótima pergunta isso aqui, viu? Pronto, já terminamos a parte da resolução. Agora vamos falar sobre legítima defesa individual, que é um pouco mais complexa. É bem mais complexa. Quando terminarmos aqui, vamos para obrigações positivas, que é rápido, e acabamos. Beleza? Sei que você está cansado. Lave seu rosto e vamos continuar, tá? Porque isso quer passar um pouco muito difícil. Então, tem que dar o gás aí. Então, vamos. O que é a legítima defesa individual? Que é a legítima defesa individual. Seção 30, né? Então, vamos lá. Legítima defesa individual é o próprio Estado, que é vitimado, que vai utilizar a força contra o Estado agressor, tá? Aí, o que é a legítima defesa coletiva? São terceiros estados que utilizarão a força, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó. Fala a fundamentação, questão 31, tá, gente? Da legítima defesa individual ou coletiva. Deixa eu ver. Vou abrir aqui a carta da ONU. Maravilhoso, né? Carta da ONU. Você pode ter tudo na sua mão. Acho lindo isso. Artigo 51 da Carta da ONU. Vamos, 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 vamos.
Ó, é porque eu acho que esse artigo 51 está relacionado ao uso da força coletiva, não é da individual. Isso que eu estou estranhando. Pronto, artigo 51. Artigo 51. Gente, um minuto, eu vou dar pausa aqui no vídeo porque eu vou botar meu computador para carregar. Vamos voltar aqui, gente. Artigo 51, vamos ver se eu acho agora. 51. Olha, por que eu não estou achando esse artigo? Artigo 51. Deixa eu voltar aqui para ver se está na própria Carta da ONU. Artigo 51. Ai, gente, eu adoro abrir a Carta da ONU, não sei por quê. Não, não é esse aqui. Carta da ONU. Olha, cadê a Carta da ONU? Carta das Nações Unidas. Vamos ver o 51. Pronto, 51. 52. 51. Nada. Apresenta prejudicar o direito inerente à legítima defesa individual ou coletivo. Então, pronto. O artigo 51, ele também fundamenta a legítima defesa individual. Então, vamos lá. Artigo 51 da Carta da ONU. Pronto, vamos agora para 32. Eu errei, ó. É 31. Aqui é 31. Aqui é 32. Tá. Vou logo organizar, né? Porque eu tô botando o número da pergunta, eu acho muito mais fácil para fim de organização posterior, tá? Eu saber quantas questões eu fiz, eu acho super bem organizado. E olha que eu não sou nem tão organizado assim. Vamos aqui para 30. A 30, vamos botar. Tá um pouco lento meu Anki. Não é o computador, é o Anki mesmo. Pronto, vamos para 33 agora. 33. Vamos para 33. Vamos lá. Artigo 51, que codifica o direito inerente à legítima defesa. Estabelece que precisa haver comunicação quanto. Então vamos lá. Ahn, não sei se eu boto isso. Precisa comunicação com quem? Com qual instituição? Com qual órgão para se utilizar da legítima defesa internacional? Tá? A gente precisa da comunicação com. Pronto, precisa da comunicação com o CS. A outra pode ser invocada tanto por seguir como internacional há muitas décadas, alguns princípios. Vamos lá. Quais são eles? 34. Quais são eles? Eu boto dois aqui para saber que são dois, tá? Primeiro é o princípio da necessidade, tá? E o princípio da proporcionalidade. Da proporcionalidade. Agora vamos falar cada um deles. E a gente está acabando. Vamos lá. Questão 35. Vamos lá. O que é o princípio da necessidade dentro do contexto da legítima defesa internacional? Vamos lá. Esse princípio demanda a verificação de uma ação militar, ou seja, um ataque aqui interessante, tá? É um ataque ilegal, tem que ser legal, atual ou iminente, não precisa ser só atual, tá? É atual ou iminente, de forma que não permita que o Estado agredido qualquer outra opção a não ser a utilização da força. Então, se tiver outra maneira, tem que utilizar, tá bom? É possível que seja intercalada. Não, vou colocar isso, vou adicionar isso daí, não. Já tá bem. Na verdade, eu vou perguntar isso daí. Ou não, pergunto. Porque já coloquei no contexto do princípio da necessidade, né? Mas eu vou botar, tô nem. Questão 36.
36, Ariel. Questão 36. Dentro do contexto, vou colocar, deixa eu continuar aqui dentro do contexto. A legítima defesa individual, como deve ser o ataque para poder ensejar a utilização da força? Da força. O ataque ele precisa ser atual ou iminente, tá bom? No mínimo iminente, ou seja, já começou, ainda não produziu resultados, mas já começou. Bem, o que é a doutrina Bush? Vamos lá, 37. O que é a doutrina Bush? Já acabou uma questão inteira de terceira fase perguntando isso, tá, gente? Só para você se situar, uma questão inteira, só perguntando sobre a doutrina Bush, terceira fase. Imagina? O presidente John Bush, que ela defendia, inclui uma política de apoio à democracia no mundo, particularmente no Oriente Médio, como estratégia para combater a propagação do terrorismo, instalação do poder militar, mesmo que unilateralmente. Olha, gente. Então vamos lá. Uma ameaça atual iminente não permite o uso em legítima defesa, chamada legítima defesa preventiva. Ah, ó, uma ameaça atual ou iminente não permite o uso da força em legítima defesa. Em direito internacional, é chamada legítima defesa preventiva. Ó, eu vou tirar daí porque tá errado no meu material. Uma ameaça atual ou iminente. Ah, uma ameaça. Entendi, entendi. Entendi. Ah, então ele está falando aqui de uma ameaça, não é um ataque, é uma ameaça, tá? É a chamada legítima defesa preventiva. Basicamente é a doutrina Bush. É uma política norte-americana, é, utilização do poder de fogo mesmo, do poder militar mesmo que unilateralmente, porque não pode unilateralmente, tá? É vedado no direito internacional. Vou perguntar aqui, é válido hoje? Não, é vedado. Vamos para a questão 38, que é o magnitude, a indício da defesa deve ser imediata, de defesa somente é necessário ataques de magnitude, a legítima defesa não tem não tem tá, então vamos aqui para o princípio da proporcionalidade. Questão 38, princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? Vamos lá, princípio da proporcionalidade. Ele não pode ter vantagens adicionais, tá? E ele precisa ser proporcional à agressão. Força é só para repelir, tá? E não garantir ganhos territoriais. É básico, né? Gente, terminamos obrigações negativas. Vamos finalizar obrigações positivas. Aí acabamos, graças a Deus. Pelo menos acabamos a parte de obrigações. Ainda ia ter meios diplomáticos. Muita coisa na falta, tá, gente? Muita coisa. Mas só esse grosso aqui, eu confesso para você que já dá para fazer uma questão de terceiro passo inteira sobre isso. Questão 39. Qual a fundamentação? Vamos lá, de novo. Qual a fundamentação das obrigações positivas dentro do contexto da solução pacífica controversa? Vamos lá. Está presente no artigo 2, parágrafo 3º da Carta da ONU. Vamos ver ele aqui. Vamos ver ele aqui. Artigo 2º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Ó, os membros da Organização deverão resolver as suas controvérsias internacionais no meio pacífico, de modo que a paz e a segurança internacional, bem como a justiça, não sejam ameaçadas. O outro, aquele obrigações negativas, aqui, os membros deverão abster-se das suas relações
Ameaça o uso da força, quer que seja na integridade internacional, independente do seu Estado, quer seja de qualquer outro modo incompatível com os objetivos das Nações Unidas. Ok, então vamos continuar. Além de não poder recorrer ao uso da força, os Estados estão obrigados hoje a, de boa fé, sempre procurar meios pacíficos. Ok. Ah, Existindo uma controvérsia, as partes em disputa jamais podem desistir de resolvê-las. Quando uma solução é encontrada, ela precisa ser pacífica. Como ponto de partida nas relações internacionais podem ser empregados a doutrina atual 133. Vamos colocar isso aqui uma pergunta, como ponto de partida em relação aos meios que podem ser empregados para a resolução de conflito internacional. A doutrina atual digital tem mencionado o artigo, aí eu boto o artigo, que acho que é a questão 40 já. É o artigo, né? É a questão 40, é o artigo 33 da Carta da ONU. Diz o artigo 33. As disputas, controvérsias que pode ser ver ameaça, antes de tudo, por meio de. Aí eu boto os por meios, porque aqui tem que saber. Aí a gente tem negociação, inquérito, são várias opções, tá? Negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial. Conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades regionais ou qualquer outra forma de solução pacífica, tá bom? Considerar a conjugação das instituições. Esta é uma lista exemplificativa e não taxativa. Então vamos lá, vamos perguntar. A lista, questão 42, tá? A lista do artigo 33 da Carta da ONU é exemplificativo ou taxativo? Exemplificativo, tá? Há outros meios que podem ser utilizados, tá? Tipo, artigo 25 da Carta da OEA. Exemplifique. Exemplifique. Tá? Meios pacíficos. Aí vamos colocar esse artigo 25 da Carta da OEA em outra parte, outra pergunta também, tá? Que é aquilo, o que diz o artigo 25 da Carta da OEA. São meios pacíficos. Aí colocou aqui, negociação direta, os bons ofícios, a mediação, a investigação, a conciliação, processo judicial, arbitramento e outros, tá? Negociação direta, os bons ofícios, a mediação, a investigação e conciliação, o processo judicial, a arbitragem e outros. Pode dizer que também são exemplificativos, tá? Qual o significado da expressão de estudo no presente? Oh, que havia uma pergunta feita, gente. Que coisa maravilhosa. Veio a pergunta feita. Tá? Com base no artigo 37 dos meus. Mas, se todos os meios de solução fracassarem, como última solução, a controvérsia deve ser levada ao CIJ. Tá? Então, por isso, primeiro precisa de todos os outros, para depois ir para o Conselho de Segurança. Meus passivos controversos podem ser classificados atualmente como. Aí a gente bota diplomático, políticos e jurisdicionais. Esse último não é tão unânime, tá? Porque acaba não sendo solução pacífica. Enfim. Gente, basicamente é isso. A gente fizemos 25 cards. Foram muitos cards. 45 cards. Nossa, foram muitos. Foi bem produtiva essa aula, eu gostei bastante. Direito Internacional é uma matéria maravilhosa, assim como Geografia, PI, História do Brasil, mas particularmente, eu adoro estudar Direito Internacional. Tá? Espero que vocês tenham gostado também. Um grande abraço e a gente se vê lá no Itamaraty, se Deus quiser. Tchau, tchau.